Depois que os Estados Unidos e o Irã deram sinais conflitantes sobre o estágio das negociações sobre a guerra no Oriente Médio, Donald Trump advertiu que essa será a última chance por um acordo. Enquanto isso, o exército americano está em busca de ideias criativas para a campanha militar. A correspondente Priscila Asbeck tem as informações ao vivo de Nova York. Priscila, boa noite. Oi, Márcio. Boa noite a você, a todos que nos acompanham. Márcio, Donald Trump concedeu uma entrevista coletiva mais cedo e ele disse que os Estados Unidos estavam preparados para fazer um ataque que seria o maior ataque já visto desde a Segunda Guerra Mundial no final de semana, mas que depois de pedidos feitos pelo próprio Irã e também por aliados na região, como os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e o Catar, ele resolveu dar todas as últimas chances ao Irã antes da decapitação. Foram as palavras, então, que foram usadas por Donald Trump. Ele também disse que existe um plano militar para ser executado, mas que seria um plano muito difícil e que ele prefere evitar mortes por meio de um acordo, prefere esse caminho do diálogo. Antes disso, dessa coletiva de imprensa, Donald Trump também tinha feito uma publicação nas redes sociais dizendo que a liderança iraniana é inacreditavelmente dissimulada depois que o Irã disse que não havia nenhum tipo de negociação feita com os Estados Unidos. Quem disse isso foi o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã, Ismail Baghai, que disse que as negociações com os Estados Unidos não estavam acontecendo, que não havia nenhuma reunião agendada e ele tinha dito, inclusive, que o Irã estava negociando com Omã a criação de uma rota temporária e segura para navios no Estreito de Hormuz. Por isso, Donald Trump acusou o Irã de ser dissimulado e disse também nessa entrevista coletiva que eles estavam sim, de fato, conversando e que as conversas estariam avançando. Enquanto isso, Márcio, como você disse, a CNN fez uma apuração com fontes do governo americano e teve acesso a um e-mail que foi enviado a analistas de inteligência pelo Pentágono pedindo soluções criativas e não convencionais para pressionar o Irã e reverter a estratégia dos Estados Unidos. Um e-mail, inclusive, que é visto como um e-mail que demonstra a dificuldade dos Estados Unidos de encontrar uma solução definitiva para esse conflito que já passa de 5 meses. Entre as soluções estariam um ataque a Pickaxe Mountain, que seria uma instalação nuclear do Irã, mas isso não poderia ser feito com mísseis e bombas, deveria ser feito com um ataque terrestre. Uma outra opção seria fazer algum tipo de ataque mais simbólico, como um show de fogos de artifício, foi o que disse uma fonte que permitiria aos Estados Unidos usar uma narrativa de que teria feito um grande ataque e com isso encerrar o conflito, mas ambas as alternativas são complicadas porque há uma rejeição muito grande dos Estados Unidos e dos americanos do envio de tropas terrestres e também, por outro lado, fazer um grande ataque poderia trazer vítimas civis e isso poderia aumentar ainda mais a rejeição sobre o conflito aqui nos Estados Unidos. Eu volto com você, Márcio. Muito obrigado, Priscila Asbeck, que falou com a gente direto de Nova York. Lorival Santana já aparece na tela, ele está aqui no nosso estúdio, ele que é nosso analista de internacional. E ele nos traz a informação de que pelo menos 7 estados americanos sofreram ataques cibernéticos em sistemas de abastecimento de água. Não se pode dizer ainda, Lorival, que é coisa do Irã, mas como isso abala essas negociações já tão difíceis entre Estados Unidos e os iranianos? Boa noite. Boa noite. Bom, agentes do FBI e o ex-diretor da Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura, Chris Krebs, dizem que as impressões digitais desses ataques são do Irã. Por quê? Ataques muito semelhantes foram feitos por hackers iranianos desde 2013. Em 2013, contra uma represa no estado de Nova York. Em 2023, em sistemas de tratamento de água na Pensilvânia. E também em 2020 contra Israel. O Irã tem a capacidade e tem a motivação de trazer essa insegurança para a população americana. Demonstrar que é capaz de trazer o conflito para perto do território, para dentro do território americano. Quem não tem interesse em dizer isso é o presidente Donald Trump, porque isso reduz ainda mais o espaço político para ele perante a população americana num conflito já tão impopular, defender uma negociação com o Irã. Mas são ataques muito fáceis de fazer, na verdade, porque são localidades em geral pequenas, muitas vezes rurais, que usam um software que fica plugado na internet para que especialistas possam remotamente
trabalhar com esses sistemas de tratamento de água. Se der alguma falha, eles possam corrigir de longe. E aí, muitas vezes, Márcio, você não vai acreditar nisso, vocês estavam falando agora há pouco de inteligência artificial, mas a senha que vem de fábrica não é trocada. Sim. Para que o técnico lá longe possa saber. Então, basta um hacker iraniano ter acesso a um manual daquele software que ele consegue interferir no sistema de água de muitas localidades. São mais de 50 mil sistemas nos Estados Unidos.